Eu vou começar agora, então é um prazer estar aqui. Eu sou Cláudia Macias, eu sou a diretora executiva adjunta do escritório do JPAU para Latinoamérica e o Caribe. E este é o seminário de evidências para a ação climática na América Latina e no Caribe. Eu vou falar o começo somente e também vai falar André Solinger, que é Policy Manager ou gerente de políticas públicas no escritório global do JPAL. E também Malípio Ferreira, que é o pesquisador pós-doutoral, que trabalha com o escritório do América Latina e o Caribe, mas também com o escritório global, com André e a equipe de mudanças climáticas do JPAL. Vamos explicar um pouquinho mais o que é o JPAL e o objetivo do seminário, que é compartilhar evidências com vocês. Obrigado por estar aqui. Então, os primeiros minutos, como eu falei, eu vou falar de o papel do JPAL na América Latina, que é o JPAL. Depois, a André vai falar do KICAI, que é uma iniciativa de mudança climática do JPAL, uma iniciativa de pesquisa. E os últimos minutos e mais importante do conteúdo, a Alípio Ferreira vai falar das evidências relevantes para os países da América Latina e do Caribe sobre a mudança climática, redução da poluição, adaptação climática e acesso à energia. Eu sou mexicana e por isso o acento que é diferente. Eu espero que não esteja falando portunhol e esteja falando português, mas se você não entender algo, você pode escrever no chat e a equipe pode responder, ou também eu posso clarificar alguma coisa. Então, o papel da América Latina. Como saber quais programas sociais realmente podem fazer a diferença na vida das pessoas? Essa é uma pergunta muito importante em geral para a política pública e muito importante para o JPAL em geral. Isso também, nossos fundadores receberam o Prêmio Nobel de Economia em 2019, exatamente por a forma de pensar o combate à pobreza e por a forma de resolver essa pergunta que começamos falando, não? Então, a missão do JPAL é reduzir a pobreza, assegurando que o desenho de políticas públicas esteja informado por evidência científica. Que é isso? Isso é de avaliar, procurar avaliação de políticas públicas, mas também procurar que essa avaliação possa mudar a forma, o desenho das políticas públicas também, informar o desenho. Então, é fazer mais avaliação de impacto e também que essas avaliações, essa pesquisa possa ser utilizada na desenho de políticas públicas. E o JPAL tem uma metodologia muito específica para avaliar impacto, que não é a única metodologia que existe, mas é a metodologia que tem o foco do JPAL e que aqui vou explicar um pouquinho brevemente de que é essa metodologia, né? Então, as avaliações de impacto o que permitem é entender a causalidade. Então, não todo tipo de avaliações permitem isso. Nesse caso, a metodologia, para alguns pode ser muito simples, mas eu vou tentar fazer em pouquinhos minutinhos de explicar qual é essa metodologia. Então, imagine que temos agricultores, 100 agricultores no Brasil, que têm características similares. Por exemplo, que todos são de baixa renda, que todos fazem uma atividade que tem um impacto no meio ambiente, na Amazônia. Imaginemos esse tipo de agricultores, todos têm esse critério muito importante para o programa, para os objetivos do programa, mas vocês não têm dinheiro para dar uma bolsa que querem ter um objetivo de melhorar a produtividade dos agricultores, mas também diminuir o impacto no meio ambiente. Então, por exemplo, vocês
desenham um projeto que é de otorgar, de dar uma bolsa, mas não tem recursos para todos. Uma forma de selecionar é fazer uma aleatorização. Fazer uma aleatorização desses agricultores, porque vocês não têm dinheiro para dar a todos esse sorteio. E também, muito importante de lembrar que todos têm essas características iniciais que você quer ter, que você quer identificar esses baixa renda, nesse caso específico, é impacto no meio ambiente. Depois de fazer essa aleatorização, esse sorteio, você pode otorgar a bolsa, dar a bolsa, e depois do tempo, você mede, você faz uma medição das características individuais, mas também das características específicas que você quer impactar. Nesse caso, muito simples, poderia ser o ingresso dos agricultores, mas também o impacto deles no meio ambiente no contexto específico, por exemplo. E essa diferença desses impactos específicos é o impacto do programa, desses indicadores específicos, é o impacto do programa. Por quê? Porque esses agricultores foram selecionados de forma aleatorizada. E essa seleção aleatorizada é muito importante porque você está separando essas características que pudessem ser específicas dos agricultores, por exemplo, maior motivação, maior renda, maior desejo de contribuir, etc. Então, isso é muito importante. É muito simples, eu sei que na prática, esse tipo de avaliações tem muita coisa, mas o Alípio vai profundizar um pouquinho mais nisso, profundizar, desculpe o portunhol, em alguns casos. Então, na prática, o JPAL trabalha conectando pesquisa e ação. Então, esse tipo de pesquisa, de promover essa pesquisa, é uma das coisas que fazemos no JPAL. Apoiamos a nossa rede de professores e professoras na implantação de suas pesquisas, a implementação de suas pesquisas, e também a desenvolvimento de projetos, mas também, uma vez que já temos resultados da pesquisa, o JPAL também sistematiza os resultados das pesquisas e construi parcerias promovendo assistência técnica às organizações também que trabalham com a gente. Então, a ideia é não ficar no paper acadêmico, na publicação acadêmica, e fazer uma mudança na forma de desenho das pesquisas. E, por último, também fazemos treinamento, capacitação, ministramos cursos executivos e desenvolvemos currículo online também, para apoiar que pessoas que fazem, que desenham políticas públicas possam entender melhor o que é o impacto, qual é a forma de avaliar e possam também identificar muito melhor como entender muito melhor os resultados da evidência. Também nesses cursos, temos uma parceria com a ENAP, temos um curso em português, se vocês quiserem, também podemos compartilhar o curso com vocês, que é liberado também. Então, o JPAL, como eu dizia, o JPAL está respaldado por uma rede de 294 pesquisadores em 97 universidades ao redor do mundo. Eles são pesquisadores das suas universidades, mas o JPAL os une por a metodologia que eu falei, a metodologia de avaliação aleatorizada, mas também por o desejo de impactar as políticas públicas. Então, muitos deles trabalham com avaliações específicas, mas também alguns deles têm muito interesse de divulgar sua pesquisa e compartilhar e apoiar as organizações. Então, a ideia é que o JPAL seja um ponte para essas organizações.
Então, com isso, eu vou ficar a introdução do J-Palm. Hoje contamos com mais de 1.170 avaliações em mais de 90 países e temos 7 escritórios regionais, como eu falava. O escritório regional para a América Latina e o Caribe está na Pontifícia Universidade Católica do Chile, mas também temos um convênio de colaboração com INSPER no Brasil, São Paulo. Mas a ideia de colaboração e poder implementar a pesquisa de forma mais eficiente. E com isso, eu dou a palavra para Andrei, que vai falar da iniciativa específica de mudança climática. Obrigado, Cláudia. Meu nome é André Zollinger, eu sou Policy Manager, gerente de políticas públicas aqui no J-PAL Global. Eu estou baseado em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, e o meu trabalho é, em parte, administrar a competição para financiamentos de pesquisa e de projetos, e também eu faço parcerias com governos, ONGs e empresas para implementar, né, o que a gente aprende baseado na evidência. Então, primeiro eu vou falar um pouco do contexto, né? Só para começar a entrar um pouco mais no tema da nossa conversa hoje. Então, primeiro, a gente tem 733 milhões de pessoas ainda, quase 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à eletricidade e a gente sabe que energia é um componente crítico para o crescimento, né? Tem muitos poucos exemplos na história de países que tiveram um padrão de vida elevado onde eles não usam mais energia. Então, a gente sabe que isso é um componente muito importante. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que combustíveis fósseis aumentam a poluição e isso diminui a esperança de vida. E a gente vê aqui nesse mapa, em certos países, isso é um problema realmente muito, muito grave. E em cima disso, né, terceiro lugar, obviamente, a gente está conversando aqui sobre mudança climática, né, e combustíveis fósseis são que estão causando as mudanças climáticas, e não somente isso, mas essas mudanças estão desproporcionalmente prejudicando as pessoas que vivem na pobreza. Então, aqui a gente vê lugares com índice mais alto de vulnerabilidade que estão realmente no mundo inteiro, e não somente em países, né, ditos em desenvolvimento, mas também a gente vê na Europa, na América do Norte, tem zonas vulneráveis e tem populações mais vulneráveis a os efeitos das mudanças climáticas. Então, o nosso desafio realmente é garantir mais acesso à energia e os recursos básicos necessários para o desenvolvimento econômico e humano, enfocando nas populações mais pobres, sem aumentar os graves riscos climáticos e ambientais para o planeta. Então, isso é um quebra-cabeças, né? A gente entra aqui com a nossa rede de pesquisadores e a nossa iniciativa que se chama King Climate Action, que é financiada pela King Philanthropies desde 2020, que é uma iniciativa relativamente recente, né? J-PAL já existe faz 20 anos, a gente está celebrando 20 anos esse ano, e essa iniciativa realmente bota muitos recursos para gerar mais conhecimento na área de mudanças climáticas. Então, a nossa missão é inovar, testar e ampliar soluções baseadas na nossa metodologia, né, que a Cláudia já explicou, e que a gente vai entrar mais em detalhe com o Alípio em seguida. E o próximo slide, por favor. Obrigado. E então, como que a gente faz isso? A gente primeiro tem um enfoque em 4 áreas temáticas, né? São bastante amplas, mas eu acho importante explicar que a gente tem 2 competições por ano de financiamento para pesquisa e projetos de escala. E essa competição vai nessas 4 áreas. Tem adaptação climática, mitigação, poluição e energia. E a gente vai falar sobre cada tema em seguida, com o que já foi feito nessa área, que a gente já financiou, e o que a gente aprendeu sobre isso. Mas a gente
está enfocado e a gente vê as coisas nessas áreas, em primeiro lugar. Pode passar para o próximo? Ok. E as atividades da KEICAI são o seguinte, a gente tem pesquisa, escala e fellows. Então, pesquisa quer dizer desenhar e avaliar soluções potenciais usando avaliações aleatorizadas, né? Então, é o que eu estava falando sobre essa competição que acontece 2 vezes por ano. A gente também tem financiamento para escala. Então, esses são projetos que são baseados em alguma evidência pré-existente no universo de avaliações aleatorizadas, e pode ser uma implementação com um órgão do governo, ou outro tipo de órgão, também trabalhamos com empresas privadas. E a gente tem um grupo de fellows, como o Alípio, que são pós-doutorados baseados em países prioritários. Então, o Brasil é um país prioritário para a gente também tem um fellow na Índia, temos um fellow, esse ano vamos ter mais um nos Estados Unidos, então e temos um outro fellow na África. E esses fellows estão trabalhando com parcerias com governos nesses lugares prioritários para a gente poder implementar, né, o que a gente aprende na nossa pesquisa. Então, próximo slide, por favor. E só para reiterar um pouco, assim, os nossos objetivos são baseados em certas convicções, né? E uma delas é que a gente acredita que líderes precisam de mais informação no impacto real de políticas públicas em energia, em meio ambiente, mudanças climáticas. Que muitas vezes, quando uma política antes dela ser implementada, existe uma estimativa de impacto, mas muitas vezes elas não são precisas, elas são incorretas, porque elas não podem ter em conta o comportamento humano, e muitas vezes o comportamento humano tem que ser testado no mundo real, e esse é o único jeito para poder saber qual é o impacto de uma intervenção em políticas públicas. Então, a gente acha que existe ainda muitas oportunidades e a gente quer compartilhar com vocês um pouco do que já foi feito, mas a gente está assim, ansioso para saber quais são as suas ideias e conversar com vocês sobre potenciais parcerias e tentar gerar mais conhecimento em áreas que são relevantes para vocês. E com isso eu passo para o Alípio. Obrigado, André e Cláudia. Então, como disseram, sou um pesquisador pós-doutorado na iniciativa KEICAI, trabalhando aqui no JPAL, e eu vou falar para vocês das evidências que já foram acumuladas nos eixos prioritários de ação do KEICAI. Como o André falou, são esses 4. Né? Então, eu vou dar exemplos de algumas iniciativas, os resultados que já foram encontrados, e focar num exemplo relevante para a América Latina que já foi implementado. Então, começando aqui como a adaptação climática. Né? A adaptação climática sendo todas essas soluções tecnológicas, financeiras, de infraestrutura, que ajudam as pessoas a se protegerem dos impactos das mudanças climáticas. Né? Então, podem se dividir aqui em 2 eixos. Né? Tem um grande problema de conservação de água, as mudanças climáticas geraram um estresse hídrico em muitas regiões do planeta, e há intervenções tentando visar aumentar a eficiência do consumo de água, seja consumo doméstico, agrícola, proteção de fontes. E, por outro lado, tem os impactos da variabilidade climática, dos eventos extremos, como secas e tempestades, sobre a vida humana, sobretudo a agricultura, que sofre muito com esses eventos extremos. Então, há intervenções visando aumentar a disponibilidade de seguros, adoção de tecnologias mais resilientes e a diversificação de atividades para que as pessoas não se exponham muito ao risco desses eventos extremos. Então, vou falar um pouco das evidências que já se acumularam com base em avaliações aleatorizadas. Né? Um tipo de estudo que foi feito foi um estudo de muito baixo custo, né? São intervenções informacionais visando aumentar a eficiência no consumo de água doméstico. Né? Então, alguns estudos nos Estados Unidos, alguns também, um na Costa Rica, que consistia em enviar mensagens para as famílias, comparando o seu consumo com o consumo de uma região vizinha, e a ideia é chamar atenção para a possibilidade de reduzir o consumo. E são intervenções de baixo custo que tiveram um efeito
bastante positivo e de um benefício-custo bastante alto, né? Tipo de intervenção assim, de baixo custo que pode ser avaliado dessa maneira. Indo mais para a área de agricultura, né, que também acho que interessa muito ao público da América Latina, existe a questão dos seguros, né, seguros de agricultores contra eventos extremos. E, às vezes, para pequenos agricultores, uma dificuldade muito grande de acessar seguros, porque os provedores de seguros não querem, têm dificuldades de ter segurança ao contratar com agricultores muito pequenos, às vezes informais. E uma solução que tem sido testada são os chamados seguros baseados em índices climáticos, ou seguros paramétricos, que basicamente consistem em um seguro que é baseado em algum índice pluviométrico, e se o nível de chuvas cai abaixo de um certo nível, isso é considerado um sinistro, né? Então, esse tipo de seguros foram avaliados aqui em algum contexto na Índia, na África, mostrando que os agricultores tiveram acesso a esse seguro, de fato tomaram um pouco mais risco, investiram mais em suas propriedades, porém ainda se notaram dificuldades de demanda, né? Esses seguros precisaram de altos subsídios e ainda assim tiveram uma baixa adesão. Então, ainda há um pouco de desafio de aumentar a disponibilidade de seguros contra eventos extremos. Um outro eixo, né, de ação, de adaptação climática muito comum é a distribuição de sementes resistentes a eventos como enchentes e secas. Então, existem agrônomos que desenvolvem sementes resistentes, eles fazem os próprios estudos deles. Nós aqui estamos preocupados em como se comporta o agricultor, né, quando ele tem acesso a essa tecnologia. Então, tem algumas intervenções que costumam subsidiar o acesso a uma semente resistente ou doar uma quantidade, né, para que essa pessoa conheça a tecnologia. E a ideia é ver como que esse agricultor se comporta, a sua renda. E houve bons resultados, né, nos estudos que foram feitos com base numa semente de arroz resistente a enchente, e tem um outro programa em andamento com base em sementes resistentes à seca. Eu vou focar um pouco, dizer um pouco de detalhe de um outro programa, que é um programa que visa diversificar as atividades dos agricultores para que eles não estejam muito expostos aos riscos climáticos. E é um caso na América Latina que eu vou discutir um pouco mais de detalhe, um caso na Nicarágua. Esse estudo, ele tinha o incentivo de proteger agricultores, né, pequenos agricultores, contra choques climáticos. E ele foi implementado na Nicarágua. A ideia dessa intervenção era dar uma bolsa para agricultores para que eles investissem em uma atividade não agrícola. E essa bolsa, que era de aproximadamente $200, ela era condicionada a um plano de negócios que eles tinham que fazer para alguma atividade, como atividade de padaria, ou de confecção de queijos, ou alguma atividade comercial, mas tinha que ser uma atividade não agrícola. E a ideia do impacto desejado era que isso ajudaria os agricultores a diversificar suas fontes de renda, assim diversificando os seus riscos, né, com relação a impactos climáticos. Então, como é que é feito, né, uma avaliação aleatorizada? E como foi feito nesse caso? Os pesquisadores desse estudo selecionaram aproximadamente 2.000 famílias, né, de pequenos agricultores na Nicarágua, dos quais 1.000 foram aleatoriamente selecionados para receber essa bolsa, né, para entrar nesse programa, que eu tinha que fazer um plano de negócios, receber uma bolsa para investir nesse negócio. E 1.000 não receberam. Então, a ideia, né, como explicou a Cláudia, é que nós façamos aleatoriamente essa seleção para que tenhamos dois grupos que sejam comparáveis, né? Os dois grupos têm que ser idênticos, em média, numa série de características que são relevantes para o programa. E a aleatorização visa a garantir isso, né? Que os dois grupos sejam realmente comparáveis e que a única diferença entre eles relevante seja que um receberá o programa e o outro não. E nesse estudo em particular, é interessante porque eles testaram bastante essa comparação entre os dois grupos, né? Então, eles notaram que, de fato, os dois grupos eram muito parecidos em renda média, número de membros da família e anos de educação, né? Então, eles fazem esses testes de aleatorização para garantir que, de fato, a aleatorização garantiu uma comparabilidade entre os dois grupos. A partir daí, eles implementaram um programa, ou seja, eles deram a bolsa para o grupo que foi sorteado e, depois de um ano, avaliaram quantos desses agricultores estavam fazendo atividades não agrícolas, né? Eles notaram que o grupo de controle, ou seja, o grupo que não recebeu o programa, aproximadamente 37% dessas pessoas tinham uma fonte de renda não agrícola. Enquanto que o grupo que recebeu a bolsa, muitos deles investiram, os negócios foram para frente, e mais de metade deles estavam tendo uma fonte de renda não agrícola.
Então, o que nós chamamos do impacto do programa é simplesmente a diferença entre essas duas médias, né? Os dois grupos eram similares dentro do programa, e depois do programa, eles mostraram uma diferença bastante expressiva na probabilidade de ter uma fonte de renda fora da agricultura, que é o que nós chamamos de impacto, né? É o impacto que queríamos medir. Além disso, né, quando a gente mede o impacto, nós também criamos os intervalos de confiança, né, para ter certeza de que esse impacto não foi devido simplesmente à sorte de termos escolhido né, teremos tido sorte com uma amostra que teve um efeito, né? A ideia de um intervalo de confiança é que nós possamos dizer com um certo grau de certeza de que esse impacto de fato existe, né? Que ter esse tipo de programa foi o que levou esse grupo a se diferenciar do grupo de controle. E nesse caso, vocês podem ver que o intervalo de confiança é bem pequeno, dando uma certa segurança ao resultado que foi feito nesse estudo na Nicarágua. Falar um pouco mais, então, dos outros temas, e, novamente, eu vou dar um exemplo sobre cada um. O tema da mitigação climática, né? Aqui o tema é tentar evitar as mudanças climáticas, e a maneira de fazer isso é reduzindo os gases de efeito estufa, né? Tem duas maneiras principais, né? E a primeira delas, né, que é o uso do solo, e é tudo que tem a ver com desmatamento ou reflorestamento, né? O desmatamento é uma fonte de gases de efeito estufa, o reflorestamento é uma maneira de capturar carbono da atmosfera, e restauração de pastagens, aumento da produtividade da agricultura, são todas ideias que tem para tentar evitar a mudança climática e são relevantes para o contexto da América Latina. Um outro front, né, de atuação, né, das políticas de mitigação é a redução das emissões de combustíveis fósseis, né, geralmente por fontes industriais ou produção de energia, que acaba se confundindo um pouco com poluição do ar. Então, vou falar um pouco dessas políticas no capítulo aí de poluição do ar. Eu vou dar alguns exemplos, então, relativos ao uso do solo, que foram avaliados por avaliações aleatorizadas. Uma política muito comum de ser discutida para mitigar efeitos climáticos são os chamados pagamentos para serviços ecossistêmicos. E uma maneira de fazer isso é pagar para que um proprietário de terra conserve alguma floresta que esteja em sua propriedade, né? E é um tipo de programa que vai diretamente influenciar o incentivo do proprietário, né? Você está pagando para ele ter uma conduta, mas há um debate muito grande se o custo desse programa seria muito elevado com relação ao benefício, né? Porque você está pagando para muita gente fazer uma ação e não é garantido que essas pessoas já não conservariam de todas as maneiras aquela floresta, então pode ser que você esteja dando dinheiro à toa para as pessoas, né? Então existe um debate sobre o benefício-custo desse tipo de ação. Existe uma avaliação aleatorizada de um programa como esse, né, de pagamento para conservação, que foi feito em Uganda, na África, e que teve resultados bem positivos, né? Houve uma redução expressiva nos proprietários que recebiam esse pagamento e um alto benefício-custo, ou seja, era relativamente barato você pagar para uma pessoa não desmatar, né? Ainda há uma necessidade de fazer avaliações em outros contextos talvez com renda maiores, mas esse programa que foi feito, embora ele tenha tido uma certa baixa adesão dos proprietários, teve resultados relativamente otimistas para esse tipo de política. Por outro lado, existe o pagamento para reflorestamento, né? O que também foi avaliado, inclusive, em mais exemplos aqui. E teve efeitos similares, houve um aumento das florestas, porém, a razão benefício-custo se revelou um pouco mais baixa nesses casos, ou seja, era relativamente caro você pagar para uma pessoa reflorestar uma área dela, né? Então, nesse caso, pode ser que esse seja uma política muito cara para atingir o objetivo de aumentar as florestas, né? Porém, o que é interessante também de notar nesse tipo de programa é que, como houve muitas, 4 aqui avaliações, cada avaliação ela tem um detalhe específico, né? Cada programa tem uma diferença específica. E às vezes os detalhes do programa importam. Então, no caso do Malawi, por exemplo, eles notaram que eles fizeram uma modulação dos pagamentos que eles faziam para os fazendeiros, para os proprietários de terra, né? E essa modulação era feita através de uso de leilões. E isso fez com que esse programa fosse particularmente efetivo do ponto de vista de custos, né? Então, é interessante utilizar essas avaliações para entender, às vezes, o impacto de um detalhe do programa. Outro tipo de atividade que é interessante, né, do ponto de vista de mitigação, é aumentar a produtividade das lavouras ou das pastagens, né? Aqui houve um estudo feito no Brasil, que foi aleatorizado, que era um estudo da agricultura baixo carbono, que consistia em dar uma assistência técnica a proprietários no cerrado, para que eles restaurassem os pastos e tivessem algumas práticas
de produtividade e sustentabilidade. E foi um programa muito bem sucedido, no sentido de que os lucros dos proprietários inscritos no programa que receberam assistência na sua fazenda aumentaram, inclusive, mais do que o custo do programa, ou seja, um programa que, inclusive, se pagava, né? Eles aumentaram a restauração, então houve um programa muito bem sucedido, né? E a ideia aqui era reduzir a pressão que possa ter a agricultura sobre áreas florestáveis, né? Aumentando a produtividade local. Por último, eu vou também entrar em detalhe, aqui é uma ideia de fazer uma redução de desmatamento com base em monitoramento comunitário, que é um programa interessante que foi feito no Peru. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesse programa para vocês. A ideia aqui era reduzir desmatamento ilegal em comunidades indígenas no Peru, né? E a maneira como os pesquisadores queriam estudar isso, eles queriam ver que o monitoramento comunitário, informal, né, da parte dos próprios as pessoas que viviam nas comunidades indígenas, que isso poderia ter um efeito sobre o desmatamento nessas áreas, né? Então, eles fizeram isso na Amazônia peruana, no norte do Peru, e a intervenção consistia em escolher algumas pessoas dessas comunidades que eles contratavam, eles davam um incentivo financeiro, treinavam e davam uma tecnologia que lhes dava alertas de desmatamento, baseados em satélites. Então, eles tinham tudo isso, né? Eles tinham um treinamento, um incentivo financeiro e uma tecnologia, mas eles não eram policiais, né? Era um monitoramento comunitário ainda assim. E o intuito era ver se esse tipo de monitoramento ajudaria a reduzir o desmatamento. Então, como eles fizeram? Eles selecionaram aqui na região de Iquitos, aqui é mais ou menos a nascente do Rio Amazonas, 76 comunidades que eles mapearam, e dessas 76 comunidades, 39 foram selecionadas aleatoriamente para receber essa intervenção, ou seja, em 39 comunidades, as próprias comunidades selecionaram algumas pessoas que receberiam treinamento, incentivo e a tecnologia. E depois de 2 anos, eles mediram, né, a quantidade de desmatamento nas comunidades que receberam esse programa versus as comunidades que não receberam. E o que eles viram é que as comunidades que não tinham esse monitoramento formal tiveram, em média, 16 hectares de desmatamento, né, por comunidade, enquanto que as tiveram o monitoramento informal foi metade o desmatamento, em média, né? Caiu pela metade. Ou seja, o efeito, o impacto desse tipo de intervenção foi reduzir o desmatamento em torno de 8 hectares por comunidade, mas era metade do desmatamento do grupo que não recebeu o desmatamento, ou seja, um impacto relativamente muito grande. Porém, uma coisa que anotar nesse estudo e a ter em mente também, quando eles foram fazer o intervalo de confiança, o intervalo de confiança era bem grande, né? Ou seja, a estimativa do efeito desse programa ela é bastante imprecisa, né? E isso gera uma certa... dá menos confiança, né, sobre qual foi o impacto real desse programa, se o impacto não é devido a algum tipo de sorte que ele tiver na amostra. Uma razão pela qual esse intervalo de confiança era muito grande é que o número de comunidades que eles selecionaram era muito pequeno. Então, é uma das dificuldades de fazer uma avaliação aleatorizada, que o número de participantes tem que ser relativamente alto para que a sua estimativa seja bem precisa. Ainda assim, o estudo foi muito bem recebido, bem publicado, né, pela maneira como ele foi implementado. Vou entrar aqui no terceiro capítulo, que é o de poluição. A ideia, então, é reduzir poluição do ar e da água, né, que são tipos de poluição que afetam diretamente a saúde humana, e também resíduos sólidos, né, que é um outro problema sério, as pessoas têm que reciclar mais para reduzir resíduos sólidos, reduzir a produção de resíduos domésticos. E no caso de ar e água, né, tem vários tipos de políticas que são feitas, e aqui se confunde um pouco com políticas que querem reduzir emissões de carbono, né? As duas coisas se confundem, se misturam um pouco. Alguns exemplos, né, de intervenções relativas à redução de poluição, uma delas é o que a gente chama de comando e controle, né? A ideia de comando e controle é que o governo estabelece limites de emissões para indústrias ou algum padrão de emissões para a indústria, e ele tem que mandar fiscalização, ou a própria indústria tem que contratar alguma auditoria privada para certificar que eles estão dentro das normas. Então, é um tipo de regulação que é muito comum, mas que exige um grau de fiscalização muito pesado, né? Então, tem 2 estudos, muito referência, né, que foram feitos na Índia, um deles para melhorar as auditorias privadas que as próprias empresas contratavam, né, por lei, elas tinham que contratar, e essas auditorias, às vezes, eram muito lenientes com a empresa, elas mentiam um pouco para ajudar
a empresa a passar no teste, né? Então, eles fizeram uma maneira de aleatorizar para onde que eles mandavam os fiscais, de forma que as auditorias fossem menos lenientes, e isso reduziu a quantidade de poluição. E foi um estudo tão bem sucedido que o governo do estado da Índia, onde isso foi feito, resolveu escalar essa metodologia para todo o estado, né? Também tem um estudo de referência sobre o papel da discricionalidade na escolha das empresas que eles iam selecionar, mas eu não vou entrar muito em detalhe em função do tempo. Mas esse é um eixo de pesquisa muito importante, né? Como melhorar inspeções ambientais. Uma outra maneira de regular emissões são os chamados mercados, né? Mercados de carbono ou mercados de emissões de sulfúrio, né? E a ideia, né, dos economistas é que o mercado de emissões consiste em você ter direito a emitir uma certa quantidade. E se você quer emitir além dessa quantidade, você tem que comprar de alguém o direito que essa pessoa tem de emitir, né? Então, você pode fazer um comércio desses direitos de emissões. E, então, você mantém o total de emissões fixo, só que quem vai emitir depende do mercado. E o objetivo desse tipo de política é manter o grau de emissões a um custo de cumprimento de metas mais baixo. Esse é o objetivo teórico de fazer um mercado de emissões. De fato, foi o que foi observado num estudo que foi feito na Índia, em que eles estavam começando a fazer um mercado, eles selecionaram aleatoriamente que empresas iam participar desse mercado, eles mediram os custos de cumprimento das metas e efetivamente, era mais barato cumprir a meta dentro de um sistema assim do que um sistema de comando e controle, né? Outro tipo aqui, esse é um tipo de intervenções que tem o propósito de ajudar as pessoas a se autoprotegerem contra poluição. Aqui as intervenções foram intervenções de baixo custo, né? São, de novo, intervenções informacionais. As pessoas recebiam mensagens e a ideia é saber se essas mensagens bastavam para que elas tomassem algum tipo de medida autoprotetiva. No caso da Índia, o estudo que foi feito não foi muito bem sucedido, no sentido de que as intervenções não tiveram um efeito sobre a probabilidade das pessoas comprarem purificadores de ar, embora os purificadores fossem até subsidiados. Então, eles davam informação sobre o grau de poluição e isso não mudou o comportamento das pessoas, né? Por outro lado, tem um estudo na Colômbia que já foi um pouco mais bem sucedido, estimularam as pessoas a baixar um aplicativo que dizia o grau de poluição do ar na região delas, e dando dicas de comportamentos defensivos que elas poderiam tomar, tipo fechar janelas num dia muito poluído. Isso levou, de fato, as pessoas a tomarem esse tipo de comportamento. Então, novamente, assim, uma intervenção de muito baixo custo, mas que às vezes pode ajudar a pessoa a ter uma exposição menor a uma situação muito nociva para a sua saúde. Por último, vou falar de uma campanha de estímulo à reciclagem. Novamente, eu vou entrar no detalhe de como foi feita a randomização aqui, que a ideia era estimular as pessoas a começar a fazer reciclagem doméstica, né? E então eles pegaram uma região em que mais ou menos metade das casas faziam reciclagem doméstica somente, e queriam ver se uma intervenção de baixo custo, mandar informações com mensagens para as pessoas, poderia aumentar essa taxa de reciclagem. Isso foi feito em 3 pequenos distritos aqui do norte do Peru, e a maneira de fazer foi, eles testaram vários tipos de mensagens, né? Eles escolheram as pessoas e iam mandando mensagens diferentes para ver quais mensagens poderiam ter um efeito, né, a estimular essas famílias a começarem a fazer a triagem doméstica de reciclagem, né? E era isso que eles queriam medir. E alguma mensagem, ou seja, sem um incentivo econômico, simplesmente um apelo, né, a algum valor da pessoa poderia ter um impacto. Então, como eles fizeram? Eles selecionaram aqui, junto com uma ONG local, né? Eles fizeram uma parceria com uma ONG local, que já tinha uma entrada boa com essas pessoas, tinha um banco de dados, e selecionaram 1.500 casos, e eles testaram vários tipos de mensagens. Então, um grupo não recebeu nenhuma mensagem, eles só coletaram dados sobre esse grupo, e um grupo recebeu uma mensagem de conformidade, que dizia, todo mundo no seu bairro está fazendo reciclagem, você devia fazer também. Né? Um grupo era uma mensagem de autoridade, que a prefeitura e até a igreja tinham uma mensagem assim, é importante fazer reciclagem, cuidar da obra de Deus, tinha até uma vertente religiosa que eles explicam no paper, e um que era uma mensagem mais ambiental, né? Ao todo, eles testaram 9 tipos de mensagens, eu estou mostrando 3 aqui mais relevantes. Então, eles fizeram as mensagens, depois de um tempo, eles coletaram dados sobre quem estava fazendo na triagem doméstica. E eles concluíram que nenhuma das mensagens teve efeito. Ou seja,
O grupo de controle, grupo que não recebeu nenhuma mensagem, metade mais ou menos das casas faziam reciclagem. Em todos os grupos diferentes, né, que receberam outro tipo de mensagens, as diferenças foram mínimas em relação à probabilidade de elas começarem a fazer reciclagem. Ou seja, em nenhuma das 9 mensagens testadas teve efeito estatisticamente significante. Então, novamente, esse tipo de intervenção de baixo custo, às vezes pode ter um efeito. Nesse caso aqui, não teve nenhum efeito, levando os autores a concluir que talvez fosse necessário algum incentivo econômico para instar as pessoas a começarem a fazer triagem doméstica, né? Vou terminar falando daqui de energia, né? Que é um outro eixo do KEKAI, que também tem sinergias com poluição, como a gente vai ver. Então, temas de energia, né? Tem 2 temas grandes de energia. Um é um tema de estimular a eficiência no uso da energia, né? Evitar desperdícios, insular as casas, ter uma infraestrutura e equipamentos mais eficientes. E outro é ajudar as pessoas a terem acesso à energia, que foi o primeiro ponto que o André tocou, né? Tem as pessoas que estão em zonas muito ermas, muito pobres, não têm acesso ao grid, então é uma maneira de dar acesso à eletricidade a eles, às vezes dar painéis solares ou coisas que não estão conectadas ao grid, ou ajudá-las a conectar-se ao grid, né? Eletrificação de algumas zonas. Então, existem alguns estudos sobre os impactos disso no comportamento das pessoas. Então, sobre eficiência doméstica, existe bastante coisa, principalmente em países desenvolvidos, né, tentando incentivar as pessoas a terem um comportamento mais eficiente. Aqui, novamente, intervenções de mensagens, né? Então, intervenções de baixo custo, a ideia é apelar a normas sociais ou dar alguma informação para a pessoa para que ela economize mais energia. Alguns lugares, efeitos bem modestos, mas, em geral, os efeitos foram nulos, né? Nos Estados Unidos, esses 2 estudos não encontraram efeitos desse tipo de mensagem sobre o comportamento das pessoas em termos de consumo doméstico, tá? Outro tipo de intervenção é estimular a adoção de tecnologias, né? Então, fazem estudos de engenharia que mostram que uma certa lâmpada economiza tantos por cento de energia, ou que tem uma maneira de fazer uma insulação da casa que vai proteger a energia, etc. Então, além desses estudos, né, de engenharia, né, como eu falei, o nosso intuito é entender como que as pessoas se comportam uma vez que elas têm acesso a essas tecnologias, né? E os efeitos desapontaram um pouco, no sentido de que as pessoas tinham acesso à energia, só que o custo de acessar essa energia frequentemente era superior às economias que essa energia proporcionava para aquelas famílias. Então, essas intervenções que estimularam a adoção de tecnologia se mostraram bem pouco eficientes do ponto de vista de custo nas intervenções que elas foram avaliadas. Então, aqui, novamente, uma mensagem meio negativa das intervenções de energia. Uma outra maneira, daí, é a questão do acesso à energia, né? Então, como eu falei, tem zonas muito ermas que não têm acesso ao grid, e, por exemplo, na Índia, na África, fizeram intervenções de dar ou subsidiar, né, o acesso a painéis solares e lâmpadas solares, ou seja, uma maneira que elas tenham energia sem ter conexão ao grid. E ver se isso impacta as atividades econômicas dessas famílias e até o impacto educacional, né? Então, os impactos econômicos foram bem pequenos nesse estudo da Índia, mas eles viram impactos educacionais positivos em alguns casos, porque quando as crianças tinham luz à noite, né, elas podiam estudar um pouco mais. Na Quênia, elas melhoraram o seu resultado escolar. Em Bangladesh, elas melhoraram as horas de estudo, mas não tanto o resultado escolar. Então, alguns impactos aqui sobre o bem-estar das pessoas, né? Agora, o tipo de intervenção que tem mais impacto realmente é a eletrificação, né? Você dá acesso à pessoa, né, à casa, ao grid, né? E então, em geral, a forma como isso se dá é incentivando a conexão ao grid, né? Subsidiando as taxas de conexão ao grid das pessoas, ajudando que, né, a casa dela tenha uma conexão. E os resultados sobre o uso de energia geralmente são modestos, mas são positivos, e no caso da Índia aqui um forte resultado que foi indicado. Mas eu vou falar um pouco mais desse caso de El Salvador, né, que é um caso da América Latina, que foi muito interessante, em que o objetivo era tentar fazer com que as famílias utilizassem menos combustíveis dentro das casas delas que poluíam o ar, né? Então, é um estudo de energia, mas que tem uma relação também com poluição. E como isso foi feito, né? A ideia é que, ao conectar-se ao grid, a pessoa tinha acesso a eletrodomésticos, poderia, né, comprar eletrodomésticos, não precisava mais utilizar querosene para cozinhar, né, para iluminar,
Então, isso acabaria melhorando a qualidade do ar dentro da casa. E esse estudo foi feito nesses 2 distritos de El Salvador. E a maneira como isso foi feito foi subsidiando a taxa de conexão à rede. A taxa de conexão à rede era meio cara, lá, tipo $100, e eles subsidiavam pela metade. Eles davam um voucher para a pessoa. Você tem o direito de, né, se conectar por metade do preço. Então, os pesquisadores aqui, eles não conectaram diretamente as pessoas, eles nem forçaram ninguém a se conectar. Eles deram um estímulo para que as pessoas se conectassem à rede. Né? Então, foi essa a intervenção aleatorizada deles. Né? O impacto desejado que eles mediram foi se isso reduziria o nível de poluentes que eles utilizavam e, por conseguinte, a qualidade, melhoraria a qualidade do ar das casas. Então, como que eles fizeram isso? Eles selecionaram 500 famílias, né? E mais ou menos 400 receberam esse voucher. Então, novamente, o voucher só poderia ser gasto com essa finalidade, mas a pessoa poderia também não usar o voucher. Né? E 100, o grupo de controle não recebeu o voucher. Então, o que você pode ver aqui é que, assim, mesmo pessoas que não receberam o voucher, metade delas resolveram pagar a taxa e se conectaram mesmo assim, na metade delas. As que receberam o voucher, 60% se conectaram. Ou seja, esse estímulo teve um impacto sobre a conexão ao grid. Mas a aleatorização ocorreu no nível do estímulo. A gente chama isso de aleatorização de encorajamento, né? Em que as pessoas recebem um estímulo para fazer uma conduta, mas a conduta fica por conta delas. Então, o que eles viram nos resultados? Que, de fato, o estímulo tinha um impacto sobre a probabilidade de eles se conectarem à rede, né? O grupo que foi estimulado tinha 10% mais chances de se conectar à rede, né? Como a gente viu no gráfico anterior. Eles reduziam muito o uso de querosene doméstico, né? E a concentração de partículas finas dentro da casa também caía. Ou seja, e mesmo quando eles faziam os intervalos de confiança, embora eles sejam grandes, né, o número de observações não era tão grande nesse estudo tampouco, mas é razoavelmente convincente que houve efeitos positivos, né, sobre a qualidade do ar dessas casas por conta dessa prevenção de acesso à eletricidade. Né? Então, esses são exemplos que eu queria dar, mas antes de concluir, eu queria mencionar alguns casos de projetos que estão em andamento na América Latina, apoiados pelo KEICAI, né, pelo J-PAL. Então, são projetos que ainda não têm resultados, né, que estão sendo implementados nesse momento. Tem um projeto no México, que é um projeto de pagamento para serviços ambientais de conservação, como aquele que eu citei em Uganda. Tem um projeto também de adaptação climática, sobre o impacto de migrações sazonais de agricultores, sobre a pobreza, né? Sobre o fato de eles poderem migrar para os Estados Unidos sazonalmente é uma maneira deles se protegerem contra os riscos climáticos. Tem um projeto na República Dominicana sobre proteção de manguezais, que é uma campanha de conscientização de jovens sobre a importância de proteger manguezais, eles querem ver o seu impacto sobre a proteção. Um projeto na Colômbia sobre o impacto de filtros de ar sobre o desempenho escolar, então, sobre poluição de ar. E tem um programa no Paraguai, que é um pagamento para serviços ambientais de reflorestamento. Né? Eu destaquei esses dois aqui porque são programas de escalamento. Né? Então, são programas em que os governos locais têm a intenção de escalar esses programas a nível regional ou mesmo nacional e, junto com os pesquisadores do J-PAL, né, apoiados pelo KEICAI, eles estão fazendo estudos, né, em uma escala menor para informar esse escalamento, para entender quais aspectos do programa funcionam mais, se há um impacto real, antes que ele seja escalado no nível que é desejado pelos governos. E, além disso, nós estamos fazendo prospecção avançada, né, um trabalho de estabelecer parcerias e conversas com organizações que implementam programas ambientais, principalmente no Peru, Brasil e Guatemala. Então, para concluir, né, quer dizer que a vantagem de fazer avaliações aleatorizadas é justamente melhorar a tomada de decisões, né, algo que a Cláudia e o André frisaram nas exposições deles. E, por exemplo, isso consiste em evitar escalar intervenções que têm um baixo benefício-custo. Por exemplo, algumas que eu citei do setor de energia. Né, ou escalar intervenções que têm um alto impacto, como eu citei o caso da Índia, em que, depois de ter feito uma avaliação, o governo de lá resolveu, né, escalar aquele procedimento para várias auditorias. Além disso, né, as avaliações aleatorizadas permitem gerar inovações.
Elas permitem testar aspectos específicos de programas que, às vezes, têm um impacto surpreendente, maior do que antecipado. Por exemplo, a história dos leilões do Malawi, que permitiram reduzir o custo de um programa de pagamentos para serviços ecossistêmicos. Ou testar diversas alternativas. Um mesmo programa pode ser feito de 9 maneiras distintas e é possível testá-las, né, e ver qual delas tem um impacto maior antes de escolher qual que vai ser, né, a medida que vai ser implementada. Então, o objetivo desse webinar era dar uma pincelada em vários tipos de programas, vários tipos de temas que são passíveis de avaliações aleatorizadas, que é o tipo de trabalho que apoia o KEICAI, e que é o tipo de trabalho que nós estamos tentando desenvolver com parceiros como os que estão participando desse webinar. E a ideia é que nós consigamos continuar essa conversa para fazer mais avaliações aleatorizadas, mais na América Latina, e informar melhor a tomada de decisões de políticas públicas no campo do meio ambiente. Opa. É isso. Obrigado. Agora a gente está aberto para perguntas. Né? Não sei se tem alguma pergunta, se vocês têm vontade de levantar a mão. Existe do Ricardo Cerveira. Atuamos na execução de projetos ambientais como ações de pagamentos por serviços ecossistêmicos no bioma Mata Atlântica, por exemplo. Como contratar vocês a pensar numa parceria? Então, a resposta pode ser mais específica. Está muito baixinha, Cláudia. Desculpe. Desculpe, obrigada, Lípio. Mas eu somente li a mensagem de Ricardo e a resposta é contatar o Alípio. Ele pode dar mais detalhe, mas ele é a pessoa específica para seguir este tipo de possíveis parcerias, de pensar a possibilidade. Não sei se existe alguma outra pergunta, comentário. Legal, Ricardo. Por favor, pode contatar. Então, se não existe mais perguntas, mais coisas, então fechamos este seminário. Obrigado, Alipe, obrigada, André, e obrigado a vocês pela participação, pela escuta, e por favor, contatem a Alipe ou a André também, a mim, para qualquer coisa. Não sei, Alipe, se você quer fechar também. Sim, com prazer. Queria agradecer, obrigado, claro. Obrigado também a Maria Paz, que ajudou a organizar esse evento. E, por favor, contate a gente está querendo criar essas parcerias para fazer mais avaliações de impacto. É um prazer. Muito obrigado a todos. Um prazer. Obrigada.